Política de A a Z. Política de A a Z, que está chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, da crise no PL aqui no estado, que colocou aí os irmãos Ferreira e Gilson Machado Neto em lados opostos. Olha, Raquel Lira nomeia para o Pró-Rural o petista Maurício de Josué, ex-candidato a prefeito de Águas Belas. E hoje tem encontro, rapaz, com cerca de 150 prefeitos lá em Gravatá. Encontro esse realizado pela MUP. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia ao meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, segunda-feira é hora de fazermos um giro da política. E começamos este giro pela governadora Raquel Lira. É que logo mais às 9 da manhã ela estará em Gravatá para o encontro da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, que envolve aí os prefeitos e prefeituras de todo o estado. O caso é o seguinte, a AMUP está fazendo um grande encontro e ela busca aí reunir pelo menos 150 prefeitos de todo Pernambuco. O presidente da entidade, o Marcelo Gouveia, é quem é o anfitrião. E aí a grande ideia deles é trocar mesmo ideias, experiências, afinal de contas, tem muitos prefeitos novos chegando, gente que ganhou a eleição pela primeira vez, tem também gente reeleita, por exemplo, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, ou mesmo o prefeito do Recife, João Campos. E nesses encontros a ideia é que a entidade passe algumas diretrizes importantes para todos os prefeitos, independentemente da experiência. Há um debate municipalista hoje, ou seja, aquele debate que diz respeito aos municípios, que trata, por exemplo, da questão previdenciária, que tem sido aí um grande calo para todos aqueles que vão assumir mandato, porque a questão previdenciária passa pela chamada desoneração da folha. O governo federal já fez algumas ações nesse campo, mas sempre é um problema, porque quando as prefeituras fazem as contratações, mesmo que não sejam por concurso, sejam por contrato, por exemplo, tem essa folha previdenciária e, em alguns casos, há um passivo muito grande que os prefeitos herdam de gestões anteriores, alguns deles até ampliam esse passivo algumas vezes, enfim, então é uma situação difícil, né? Chamada bronca mesmo, e é um tema importante. Há outros temas também mais triviais, mas passa aí por saúde, passa por educação. A questão da segurança tem ganhado corpo também nos últimos tempos. Enfim, esse encontro é um encontro de troca de ideias, de experiências e também de relações políticas. Agora, a governadora vai aproveitar para estar lá e há sempre uma questão, né, uma expectativa sobre se ela vai fazer algum anúncio. Eu acho difícil ela fazer um grande anúncio agora, porque ela terá o próprio encontro dela também com essa categoria, com a categoria dos prefeitos, marcado aí previamente para o dia 22 desse mês. E provavelmente aí ela deve anunciar alguns pacotes de obra. Inclusive os prefeitos estão ansiosos mesmo por isso. Os prefeitos em geral tem se posicionado na esperança de que muitas dessas obras que a governadora quer anunciar pelo estado, estradas, questão de obras em geral, também água e outras coisas mais, que os municípios sejam contemplados. É interessante que nós temos entrevistado muita gente aqui, muitos prefeitos, ao longo desses dias pós-eleição no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade, e eles vêm sempre falando, reforçando a ideia de que esperam contar com investimentos que venham do governo do estado em suas cidades. Então, há uma grande ansiedade, podemos dizer, dos prefeitos em receber os anúncios da governadora, mas é muito possível que ela não faça nenhum grande anúncio hoje. Embora, como eu disse, dia 22 deve ser, sim, né, o dia do anúncio, ou de alguns anúncios que ela pretende fazer. Mas aí, a conferir. E, olha, falando ainda na governadora, no final da semana passada teve uma nomeação que chamou a atenção. A governadora
fez a nomeação para o Pró-Rural, né, para a diretoria do Pró-Rural, e colocou um petista lá, o Maurício de Josué, que foi candidato a prefeito pelo PT lá em Águas Belas e foi derrotado. Ele acabou, vai assumir essa pasta lá no governo do estado. E é interessante porque se especulou muito se era uma indicação partidária. Bem, o próprio Maurício, ele acabou dizendo que não foi uma indicação do partido, sim, e foi uma indicação mais pessoal da governadora. Porém, ela se reuniu com deputados estaduais do PT, o Doriel Barros, mesmo a Rosa Amorim e também o João Paulo. Ou seja, está começando a ocorrer um alinhamento específico, um alinhamento claro, que não é mais só político, mas também administrativo, né, de Raquel Lira com o PT. Isso pode ser, inclusive, um ensaio para 2026, afinal de contas, o PT tem o governo federal, Lula é um ator político importante em Pernambuco, e por isso mesmo Raquel vai se aproximando, isso está evidente com essa nomeação para o comando do Pró-Rural aí, de um petista. Então, isso chamou a atenção, mas mostra muito mais esse alinhamento inicial que Raquel Lira começou a fazer pós-eleições de 2024. Isso também é outra coisa importante. E falando em articulação, o PSB anunciou aí, tem uma especulação forte sobre isso, que o PSB vai colocar na presidência do partido lá em maio do ano que vem o João Campos. Ou seja, ele assumiria a presidência nacional do PSB, ocupando um cargo que foi do pai dele um dia. Enfim, Eduardo Campos também foi presidente nacional do partido, e Miguel Arraes, o bisavô dele, também o foi. Um ponto é que, se isso ocorrer, se isso for confirmado, o João Campos ganharia um protagonismo político nacional que já tem, do ponto de vista da influência política, de estar comandando uma cidade como Recife com a votação que teve agora, mas não era ainda uma questão institucional, era a própria figura dele como prefeito, como influência digital, mas aí extrapolando para o campo da articulação política. Enfim, se confirmar também, é outro dado bastante interessante que a gente vai observando. E por fim, nesse comentário a gente destaca também uma crise do PL de Pernambuco. Principalmente é uma crise que está centrada em duas figuras: Gilson Machado Neto de um lado e o Anderson Ferreira e o André Ferreira do outro. É que há uma divergência muito grande de Gilson Machado Neto, que foi candidato a prefeito do Recife, com o comando do partido aqui, que é dos irmãos Ferreira. E os irmãos Ferreira estão bem aliados com o Valdemar da Costa Neto no plano nacional, e eles detêm o comando aqui no estado. Mas Gilson vem reclamando muito, e o Gilson, embora não é aliado ou tão alinhado assim ao Valdemar da Costa Neto, é um amigo pessoal de Bolsonaro, e isso tem feito uma divisão. E nessa divisão, ela realmente virar um racha completo, tende a ter uma dificuldade, digamos assim, uma dificuldade política para os Ferreira, que venceram eleições, que, enfim, André Ferreira é o deputado federal mais votado do Nordeste, mas pode ter dificuldade se Gilson, que é bem alinhado a Bolsonaro, entrar numa rota de colisão com eles. Enfim, há muita divergência. O PL ganhou o Jaboatão, e é um ponto para os Ferreira. Gilson Machado Neto teve a votação mais fraca do partido em relação às capitais do país inteiro. Isso é um enfraquecimento de Gilson. Ele reclamou dos recursos que recebeu, considerou eles pouco, né, ou inviáveis para uma eleição, e isso tudo gerou um mal-estar no partido. Mesmo assim, Gilson ainda mantém com Bolsonaro uma relação muito forte, e isso pode lá em 2026 repercutir. Mas aí, a conferir, vamos aguardar os próximos desdobramentos dentro do PL de Pernambuco. E eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da